Saudações biologistas! Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais uma edição do podcast Biologismo. Você está ouvindo o episódio número 60 e com a ajuda da nossa convidada, nós vamos conversar sobre os miriápodes. Se você não conhecia esse termo, agora pela imagem de capa do episódio, você já deve estar sabendo que trata-se das centopeias, das lafraias, dos piolhos de cobra, etc. E antes da gente se aprofundar no tema, eu já quero antecipar que não, esses animais não são insetos. Não tem nada a ver, inclusive. Bom, meu nome é Flávio, eu sou biólogo e estou acompanhado mais uma vez da minha amiga entomóloga Susan Cunha. Alô, biologistas, eu sou a Susan, mais uma bióloga para inteirar o time do episódio de hoje, que como o Flávio falou, né, entomóloga como sou, tenho que reforçar a questão dos insetos. Os bichinhos de hoje não são insetos e a nossa convidada vai trazer muita informação interessante sobre esse grupo animal que, olha, vamos combinar, né? Se usar sapato, eles estariam enrascados, né? Porque iria o salário todo pra isso, né? Quantidade absurda de pernas, gente, tá louco? Que divagação, né? Isso aí, Susan, suas piadocas. Eu tenho que começar daquele jeito, né, Flávio? O pessoal que acompanha já sabe. Isso aí, galera. Então, se você ainda não curte a gente nas redes sociais, segue lá, @biologismo, no Facebook, Instagram, TikTok, YouTube. Tamo lá em tudo, hein? Daqui a pouco, até se criar rede social nova, a gente tá lá também. Então, não perde tempo e vai lá. E além do convite para as redes sociais, a gente tem um recado importante para você que acompanha o nosso trabalho por aqui. Diga lá, Susan. Se você acompanha o nosso trabalho e gosta do nosso conteúdo, você pode nos ajudar ainda mais agora. Nós estamos com uma campanha de financiamento coletivo através do apoia.se, onde você pode contribuir a partir de R$5 e ganhar recompensas. É só acessar o link apoia.se/biologismo para ver os valores e as recompensas. Se você quiser contribuir sem recompensas ou com qualquer outro valor, você pode doar através do nosso Pix, que é o biologismo@gmail.com. Mas se você não pode nos ajudar financeiramente, compartilhe o nosso conteúdo com seus amigos, dá um feedback pra gente sobre o que você tá achando e avalie o nosso podcast em sua plataforma preferida, que já é de grande ajuda. Muito obrigada, seu apoio é de extrema importância pra gente. Bom, dona Susan e suas piadocas, hoje a gente está acompanhado de uma podcaster, né? Não é todo dia que tem podcasters por aqui. Aliás, acho que foram poucos, né, que passaram aqui pelo podcast Biologismo, né? Foram poucos, né? Então, eu queria dizer que é um prazer recebê-la para essa conversa, dizer o nosso muito obrigado por topar bater esse papo com a gente e seja muito bem-vinda ao podcast Biologismo, Gabriele Abreu Nunes. O Lê é o especial, né? O toque especial. Queria agradecer vocês pelo convite aí, é um prazer estar aqui conversando com vocês, né? A gente que já trocou uma ideia aí, né, Flávio, há um tempo atrás também no podcast Sério Sapiens. Então é muito bom poder ter esses espaços, assim, pra gente bater papo, porque biólogo adora conversar, né? Biólogo, se deixar, cara, a gente não para mais. Então, pra mim é um prazer aqui estar com vocês, gente. E a Susan tirou a minha piadinha. Eu queria dizer que eu ia fazer essa piadinha, Susan, mas você já se adiantou, já. Mas é isso, né? É um grupo que, assim, em termos de pernas aí, de segmentos, eles têm pra dar e vender, porque, olha, é muita coisa. Pois é. Pô, foi legal demais aquela conversa que tive o privilégio de bater com vocês e com o Fernando do Desabraçando Árvores. Uhum. Bem bacana, muito legal ter participado já do podcast Sério Sapiens, que escuto sempre também. Para quem não sabe, a Gabi faz parte desse podcast, é apresentadora. E antes da gente falar quem são os miriápodes, para a gente entrar de vez nesse grupo, eu queria pedir exatamente isso, Gabi, para você se apresentar para os nossos ouvintes, falar um pouco sobre sua formação, sua área de atuação. Como você falou, né, Flávio, sou integrante, né, do podcast Sério Sapiens, a gente rotaciona aí a apresentação, mas para quem quiser, tô sempre por lá também, né, então a gente está nesse meio de divulgação científica há um pouco menos de tempo do que vocês, mas
Tá sendo muito legal essa experiência. E em termos de formação, né, de experiência profissional mesmo, eu sou bióloga, né, sou formada em Ciências Biológicas pelo UFSCar também, como boa parte dos integrantes do podcast. E tenho aí o bacharel e a licenciatura. E também, né, sou formada tenho um mestrado aí em Ciências da Engenharia Ambiental, um pouco mais interdisciplinar do que a maioria. E atualmente eu estou no doutorado, né? Eu faço doutorado em Ecologia Aplicada aqui na Exalc USP Piracicaba. Então, fui migrando aí de instituições, né? Mas isso foi muito legal, assim, para minha formação. E em relação ao grupo, a minha experiência com o grupo, ela foi muito bacana, que começou em 2014, no laboratório da UFSCar. E eu trabalhei com eles até mais ou menos 2018, 2019, né? Onde até tive a oportunidade de escrever uma espécie nova aí, que depois acho que dá pra gente conversar um pouco melhor. Mas eu tive a oportunidade, né, de trabalhar com esse grupo nesse meio tempo aí, foi muito legal. Bom, mas que legal, né, Gabi? Você conseguiu aí trabalhar com esse grupo, acho que é um grupo bem difícil, né, de se trabalhar, um pouco incomum até, né, da gente ouvir, e até na própria biologia, como a gente tava conversando em off antes do episódio, até na biologia meio que esse grupo não é muito conversado, né? E, nossa, é uma experiência muito interessante. Mas fala pra mim, você tá no doutorado, você tá trabalhando com grupos bem diferentes, Gabi? Então, eu mudei, assim, bastante de área. Eu mudei total de área, né? Na graduação eu trabalhei basicamente com esse grupo em cavernas, né? Mas aí depois, trabalhando com outras coisas, eu acabei mudando de área e acabei indo mais para a área de política pública, voltada para a gestão dos recursos naturais, monitoramento ambiental. Né? Então eu tô mais nessa área, assim, eu não sei se vocês já ouviram falar, né, da abordagem de ciência da DAN. Então, sim. Eu trabalho atualmente com isso, voltado para o monitoramento ambiental em unidades de conservação, áreas protegidas, né? Olha, que bacana. Dava um episódio Dá um episódio só disso. Dava outro episódio, com certeza. É um tema bem legal, Mas assim, em relação aos miriápodas, né, foi isso que você falou, eles são um grupo que é, assim, pouquíssimo discutido dentro da própria biologia, né, a gente ainda tem poucos materiais, né, publicados, principalmente para o Brasil aqui, então é muito difícil, desafiador, assim, trabalhar com esse grupo. E na graduação foi, assim, quando minha ex-orientadora, né, falou, você não quer trabalhar com quilópodes, né, na época, a gente vai falar, né, que é um grupo dentro de miriápoda. Foi, assim, fiquei assim, meu Deus, não tem nada sobre o grupo, como é que eu vou fazer? Então, mas foi bem bacana, assim. Foi uma experiência boa. É um desafio, principalmente porque você comentou que não tem muita coisa do grupo, sim. Mas isso é bom, né? Como a gente já comentou em outros episódios, né, Flávio? Porque você é bem citado, você começa ali, você é precursora de tudo. Então, isso é muito bom para sua carreira também, né? A questão de você iniciar os estudos na área. Ah, com certeza. Tem esse lado ruim, entre aspas, né? Mas é isso que você falou, que você tem a possibilidade de entrar em contato porque como são poucos especialistas, né, com um grupo, você entra em contato com muita gente no mundo todo para trocar experiência e quando você consegue, de fato, tem muita espécie ainda para publicar, né, tem muita espécie ainda para ser estudada dentro do grupo. Então, para quem pega, né, esse desafio, você acaba realmente tendo um ótimo material em mãos, assim, para trabalhar, para se tornar referência na área. Então, é bem bacana. Pô, eu sempre achei animais fantásticos, assim, fascinantes mesmo, por características bem peculiares, assim, bem diferentes. Só essa questão da quantidade enorme de pernas, né, chama demais a atenção, né? E várias outras características também, várias outras peculiaridades também, né? Mas antes da gente se aprofundar um pouquinho, né, no grupo, acho que seria legal, Gabi, a gente falar de uma forma geral, assim, né?
quem são os miriápodes, né? O grupo em si, a gente estava comentando, né, que é um grupo que o pessoal geralmente tem uma certa ressalva, o público em geral, né, a sociedade em geral tem uma certa ressalva com miriápodas porque acha estranho, muitas vezes tem nojo, né? Acho que isso também ocorre um pouco para insetos, para alguns grupos de inseto, mas não é um inseto, né? É um grupo dentro de artrópodes. Então, eles são basicamente um grupo terrestre de artrópodes, né? Então, eles não têm asas, é um grupo caracterizado por antenas, e falando assim, biologicamente, né? O tronco, ao contrário de outros grupos, ele não é subdividido em tórax e abdômen, igual nos insetos, né? E outros táxons aí, outros grupos. Como a gente pode ver, né, se a gente pegar uma foto de um miriápodo, é aquela coisinha comprida, cheia de pernas, com antena, né, ele não tem essa subdivisão aí, então é bem característico, assim, do grupo, dá pra gente bater o olho e falar, isso é um miriápodo. Então eu acho que, de uma maneira, assim, bem simples, né, é esse grupo que tem bastante perninhas e tudo mais. E uma outra questão é que, dentro do grupo, como eles são animais geralmente, igual eu falei, terrestres, então eles dependem bastante de ambientes úmidos, cheio de serrapilheira, que a gente chama, que é materiais ali em decomposição, né, folhas, madeira e uma série de coisas ali que fica no solo. Eles são o que a gente chama de animais com uma característica mais fossorial, né? Então eles dependem muito mais, por exemplo, de características táteis, né, de cerdas, por isso que eles têm antenas, uma série de outras coisas, do que necessariamente de um olho, assim, né, um ocelo bem desenvolvido. Então essa é uma outra característica do grupo, né. Eles são animais fossoriais, assim, terrestres, que dependem de ambientes bem úmidos, assim, para poder viver ali, né. Então, e eu não sei se eu tô falando besteira, mas eles não necessariamente vivem debaixo da terra, né, Gabi? Depende, né, do grupo que a gente estiver falando, porque muitos vivem na parte superficial da Terra ali, né? Quando você vai começar a remexer, assim, a parte superficial da Terra, quando você tem, por exemplo, um tronco em decomposição, umas folhas em decomposição, geralmente é ali naquela camada mais superficial que eles vivem. Mas a gente também tem algumas espécies que vivem em ambientes mais profundos, aí ambientes subterrâneos, cavernas e tudo mais. Então você também tem esse grupo ocupando esses espaços. Mas no geral, a maioria das espécies vivem nessa camada mais superficial do solo mesmo, né? Tanto que eles são bons aí bioindicadores do solo, né? Mas eles conseguem sim, Flávio, viver mais em ambientes mais apertadinhos, mais dentro do solo, de rochas e tudo mais. Legal. Mas no meio da serrapilheira, mais comum, né? Como você comentou, né? Eles são bem característicos de serrapilheira, tanto que tem que tomar um certo cuidado ali, né? Quando você vai fazer coleta em campo, dependendo do grupo, né, que você estiver trabalhando, você não pode chegar enfiando a mão ali na serrapilheira, porque não é muito recomendado. Aliás, isso era uma pergunta que eu tenho essa curiosidade, assim, eu fiz, na verdade, um curso voltado para, principalmente quilópodes, né, no Butantã, mas já faz uns bons anos já. Uhum. E a coleta que era utilizada ali também era um tempo de coleta de campo assim bem reduzido, né? Sim. Então era mais voltado para aquela coleta ativa mesmo, de revirar a serrapilheira e tal. Mas a minha dúvida é essa, assim, quais são os outros métodos de coleta? É claro que provavelmente para cada grupo deve ter um método mais específico, né? Mas, por exemplo, o Pitfall é bastante utilizado para isso ou não? Olha, é utilizado para alguns grupos, tipo diplópodes, né? Ou até animais menores, como os mais difíceis, né? Paurópoda, que eu vou falar depois. Mas, de maneira geral, as coletas ainda são feitas ali de forma individual, né? Que você traça ali no solo, né? Uma camada ali de serrapilheira e você realmente revira e coleta indivíduo por indivíduo, né? Mesmo porque os diplópodes não, mas os quilópodes, eles são... Geralmente você não acha vários, né? Você vai achar um indivíduo
sozinho ali no solo, eles não costumam viver em conjunto, né? Então, depende muito do grupo que a gente tá falando. Mas, assim, dá pra fazer essa coleta por meio de armadilhas, né, que a gente fala, e dá pra fazer essa coleta individual, mas a mais utilizada realmente é a individual, viu? Essa de você pegar, coletar, colocar nos tubos Falcon, né, colocar individualmente. Dá bastante trabalho, né? É muito difícil. Quando você vai fazer coleta de campo, né, geralmente quilópodes são um pouco mais difíceis de você coletar, porque eles geralmente eles são muito ágeis, porque a gente está falando aí quilópode de lacraia. Então, no geral, eles são muito difíceis de você coletar. Então, você tem que ser, assim, ter um olho muito treinado para você conseguir, né? E geralmente as coletas são feitas ainda. Você pega, né, uma pinça, você tem um tamanho específico lá, e você vai coletando esses animais, assim, meio que no olho, né? Então é bem difícil, assim. Eu lembro que eu demorei um bom tempo para conseguir pegar a prática de você pegar o animal. Primeiro que você tem que tomar cuidado onde você pega, né? Para depois você conseguir identificar ele. E porque senão, né, se você pega de qualquer jeito, depois isso não tem uma grande. Não vale muito em termos de taxonomia para você depois diferenciar e chegar em uma espécie, né, em um gênero. Então tem toda essa dificuldade. Agora os diplópodes, eles são mais tranquilos, um pouquinho mais tranquilos de pegar, porque eles são mais lentos, eles estão... Se você começa a revirar o solo, você já começa a encontrar eles nessa camada superficial, e eles geralmente são mais lentos, né? Então você consegue pegar eles com uma facilidade um pouquinho maior. E aí você falou dos diplópodes, né, que eles são mais lerdinhos, assim, e tal, mais fácil de pegar. E eles também têm aquele método de defesa, de se enrolar, né? É característico do grupo isso? Tipo, a maioria faz isso ou não? Sim. Os diplópodes, eles têm como característica essa defesa deles de se enrolar e quando para espantar alguns predadores, até quando se você pegar um diplópode na mão, você vai ver que ele vai soltar uma defesa deles, uma gosminha ali que tem um cheiro específico bem característico, que é justamente para espantar predador e tudo mais. Mas assim, para nós, né, não faz nada. O máximo, talvez, dependendo da pessoa, causa ali uma alergia, uma dermatite, mas é muito difícil. Então, eles têm esse hábito, né, de se você encostar num diplópode, ele já vai se enrolar ali e ficar ali quietinho na dele, né? Ele não vai sair correndo, igual uma lacraia, por exemplo. Então, é bem característico. Bom, né, continuando, né, a questão dos miriápodes, que a Gabi já trouxe pra gente, né, que é um subfilo dotado dos animais com milhões de perninhas. Dentro desse subfilo, a gente tem 4 classes, né, Gabi? E as duas principais seriam os quilópoda e os diplópoda, que a gente já tá falando aqui há algum tempo, né? E os quilópoda, acho que a gente já comentou aqui, né? Mas só refrescando para o pessoal agora pegar. Os quilópodas seriam aí as lacraias e as centopeias. E os diplópoda, os conhecidos por piolho de cobra, embuás, milípedes, enfim. Aí, diante disso aí, Gabi, você pode dizer pra gente, por favor, quais seriam as principais diferenças entre esses dois grupos principais, os quilópoda e os diplópoda? Os dois mais famosinhos, né? Eles são as estrelinhas do grupo, né? Que todo mundo quer tirar foto. Mas é isso mesmo que você falou, Susan. Os dois principais, né? Diplópodes e quilópodas, eles... Primeiro, assim, só fazendo um adendo, que o grupo ele é bem dividido entre segmentos, né? Então, por que eles são divididos? Quando a gente pega os diplópodes, a gente vai ver se você virar eles, né? Dá para virar tranquilo, porque, como eu falei, eles não tem perigo nenhum, né? Para a saúde humana, nem nada do tipo. Se você virar um diplópoda, um piolho de cobra, né? Você vai ver que ele tem 2 pares de pernas por segmento, né? E isso não acontece, por exemplo, para os quilópodas e até para os outros, né? Paurópodas e sínfila, que são os outros 2 grupos menos conhecidos, né? E menos estudados até. Então, a principal diferença quando a gente fala de taxonomia, né? É essa característica
que um tem um par de perna por segmento, os quilópodes, e o outro tem 2 pares por segmentos. Então essa é a principal diferença entre eles. Os parópodas e os sínfilas, eles são um pouquinho menores em relação aos diplópodes e quilópodes, porque eles têm menos pares de pernas, né? Eles são mais enxutos, assim, vamos dizer. Então eles têm o paurópoda, por exemplo, acho que pode chegar de 8 a 11 pares, o sínfila de até 12 pares, né, de pernas. Aí quando a gente vai para os diplópodes, né, esse número ele já aumenta, né, quilópodes muito mais. Então essa é a principal diferença, né, quando a gente pega o grupo para estudar, é essa questão dos pares de pernas, que cada um tem. E assim, olhando fisicamente, você consegue ver uma diferença muito clara, né, não sei se pra gente que é biólogo, né, para mim que trabalhou com o grupo, é uma diferença muito clara entre os diplópodes e os quilópodes. Porque os diplópodes, eles são, quando você pega, eles são bem arredondados, eles são lentos, ele tem esses 2 pares de pernas por segmento. E já os quilópodes, quando você vai pegar, são animais bem achatados. Eles se locomovem muito rápido. Eles têm, geralmente, aquela característica de as pessoas confundem muito quando a parte traseira dele, confundem com a parte da cabeça, né? Porque ele tem aquele último segmento diferenciado e as pessoas acham que é antena, né? Então isso é meio que proposital por conta de predadores. Mas os quilópodes, eles têm essa característica, né? De ter essas antenas na frente, a mandíbula e tudo mais. E atrás é um segmento muito parecido com a cabeça, mas na verdade não é, né? É só uma continuação dos pares de pernas. Então, assim, visualmente eles são bem diferentes. Eu acho importante a gente bater na tecla de novo, né? De situar o nosso ouvinte que esses bichinhos, eles não são insetos, né? Seriam classificações totalmente diferentes, né? E assim, a maneira mais fácil da gente diferenciar o inseto desses grupos é da mesma maneira que a gente diferencia um quilópoda de um diplópoda, como a Gabi comentou. É sempre se atentar às perninhas. Os insetos sempre terão 6 perninhas quando adultos, né? Uhum. Enquanto os diplópoda e os quilópoda, nossa, vão ter trocentas e tantas perninhas. Então, bateu o olho, tem mais do que 6, não é um inseto. Isso, é isso mesmo. E uma outra questão é que os diplópodas, como eu falei, eles têm aquela defesa de soltar aquela substância quando eles se sentem ameaçados, eles se enrolam. Os quilópodos, o método de defesa deles é a forcípula, né? É a mandíbula ali deles, que fica na cabeça, onde eles têm aquele veneno, né? Vamos assim dizer, uma substância que é para paralisar ali as presas e tudo mais, porque eles são predadores de larvas, de pequenos insetos, dependendo de qual grupo a gente estiver falando, né? Você tem até uma lenda de pescador aí de lacraia que o pessoal fica falando, né, que matou pessoas, que engoliu. Que isso, Gabi? Juro pra você, gente, quando você... É lenda de meio de mato, sabe? Uhum. Quando você vai fazer coleta, você escuta, mas esse bicho aí matou não sei o quê. Aí você fica, nossa... Mas aí não é uma lacraia, né? Uma cobra, sei lá. Mas os quilópodes, né, as lacraias que tá dentro desse grupo, eles se alimentam no máximo ali, né, de larvas, como eu falei, pequenos insetos. Alguns grupos podem até se alimentar de pequenos roedores, mas isso não é tão comum, tá? Então, essa alimentação deles, geralmente, na maioria dos grupos, fica ali de larvas e insetos. Então, só para esclarecer, que tem muito mito em cima, principalmente dos quilópodos, né? Eu acho que a questão do hábito alimentar também seria uma diferença entre eles, né, Gabi? Porque os Sim. quilópoda, acho que na grande maioria predadores, enquanto os Isso. diplópoda, o quê? Herbívoros? Eles Decompositores? são decompositores. Eles são detritívoros, né? Que eles ficam decompondo mesmo materiais do solo, assim. Então, eles são muito bons, inclusive, para gerar aquelas substâncias orgânicas, né? Deixar o solo mais rico. Então, eles têm esse papel fundamental, assim, para poder, na ciclagem de nutrientes ali do solo, né? Então, o lixo orgânico, assim, ele não se acumula quando você tem
diplópodes ali no solo, né? Porque eles atuam, né, como decompositores dessa ciclagem de nutrientes ali de material vegetal, serrapilheira e tudo mais. Então, ele é muito bom pro solo em si. Tem até um estudo da Embrapa, eu não lembro, eu acho que é do Rio de Janeiro, que descobriu, inclusive, que os diplópodes, eles são mais eficazes do que minhocas, em alguns casos, para essa composição de substâncias orgânicas, né, para essa ciclagem de nutrientes. Eu acho que o nome é gon composto, alguma coisa assim, para que ele acaba sendo um ótimo substrato para as plantas depois. Então esse solo ele fica tão rico que você pode, né, utilizar como substrato depois, pode ser colocado em composteira, pode, enfim, uma série de outras utilizações aí possíveis. E eu achei muito legal, porque geralmente a gente vê bastante minhoca, né, com essa utilização e não diplópodes. Pois é, também sempre ouço falar só das minhocas, mas legal saber também dessa importância ecológica, né, até a importância econômica, né, ajudar na qualidade do solo ali, bem legal saber disso. É pouco falado, né, essa questão dos diplópodes, mas eles têm uma grande, além da ciclagem de nutrientes, você tem uma série de ramificações aí possíveis para o ser humano poder utilizar também, igual eu falei, né, na ciclagem de nutrientes, até para produção de alimentos. Uhum. Mas assim, os quilópodes também têm a sua função, né, a gente está falando de papel ecológico, eles também têm a sua função ali bem estabelecida como qualquer predador, né, que atua, né, tem um papel fundamental ali para a cadeia alimentar, né, para o equilíbrio da cadeia alimentar daquele ecossistema. Então, o fato, né, deles comerem larvas, besouros, que também muitas vezes são tidos como supostas pragas ali para a agricultura, né, eles meio que regulam essas populações. Então, tem ali seu papel fundamental também para esse equilíbrio da cadeia como um todo, né. Você tem representantes de cada. Você pega, né? Vocês mesmos falaram, acho que na introdução do episódio, a questão do piolho de cobra. Você tem algumas lacraias, né? Também como de representantes dos quilópodes. E, e também é muito difícil, por exemplo, falar das outras classes, do Paurópoda e Sínfila, porque eles são muito, assim, são pouco conhecidos, né? Na literatura e até que dirá no como é que fala? No gosto popular, assim, né? Aham. Os miriápodos, eles também têm uma grande diversidade, né, de espécies. Passa aí, se eu não me engano, acho que de 15 mil e mais de 15 mil espécies, né? 15.200 espécies, mais de 2 mil gêneros. Então, é um grupo, assim, bem representado e mais ainda subestimado, né? Porque justamente entra naquilo que eu falei que você tem poucos estudos com esse grupo. Diplópodes um pouquinho mais do que quilópodes. Então, mas é um grupo muito diverso e que tem muito trabalho ainda para ser feito em cima dele, né? Puta, mas 15 mil espécies? Caramba! A gente olha esse pelo de cobra, parece tudo a mesma coisa. O taxonomista chora agora, né? Olha eu falando isso. Não, mas é que entra naquilo, né? A gente. Pra quem trabalha com isso, você fica com o olho muito treinado, né? Pra fazer essas diferenciações. Eu confesso que diplópoda pra mim também é um pouco difícil, né? Porque justamente eu não trabalhei diretamente com o grupo, apesar de indiretamente trabalhar com eles. Mas ah, eles têm muitas diferenças, até quando a gente pega não só os formatos, né, dos segmentos, as diferenciações para cada região, você tem cores diferentes, né? Isso para tanto diplópodes quanto quilópodes, você tem lacrés de 1 milhão de cores diferentes, que é muito legal, assim, quando você pega para trabalhar, por exemplo, sei lá, um projeto de educação ambiental, é muito fácil chamar a atenção, porque biólogo falando, né? Eu acho eles muito, assim, chamativos também. Com certeza.
Aí para biólogo tudo chama atenção, primeira coisa, né? Então tem esse viés, né? Para nós tudo Tem. é lindo, maravilhoso. Meus pais, eu lembro que uma época que eu estava fazendo estudo comportamental com lacraia, que eu tive que levar no Natal para casa, porque não tinha, né? Não ia ficar ninguém no laboratório, eles queriam me matar. Falava assim, o que você trouxe essa minhoca para casa? Essa minhoca. Confesso que doeu, mas a gente segue, né? Pesquisador. Faz parte. Tava comentando sobre a questão das lacraias, de diversidade e tudo mais, né, Gabi? Aquelas lacraias grandonas que aparecem naqueles documentários, aquele gênero Scolopendra, Sim. a gente não tem aqui no Brasil, tem? Daquele tamanho? Tem uns representantes grandes assim no Brasil? Tem sim. Tem? Olha só, que legal! A escolopendra, né, que escolopendromorfa, a gente é, de fato, o representante da lacraia mesmo, como a gente vê em fotos, né? As outras ordens, eu trabalhei especificamente com Geophilomorpha, que é dentro de Quilópoda, né? A gente chama de lacrainha ou centopeia mesmo, porque eles são menorzinhos, né? Mas é um pouquinho diferente das lacraias mesmo, que é a escolopendromorfa. E aqui no Brasil a gente tem, né? A gente teve até num programa que eu não vou citar o nome porque eu não gosto, gravações na Amazônia, né? Da lacraia que a gente tem, que eles chamam de lacraia gigante, né? Que é uma espécie da Amazônia mesmo. Então, a gente tem representantes grandes, sim, viu? A gente tem bons Nossa, queria bons ver uma representantes. dessas. Que legal. Só que elas costumam ser bem agressivas, viu? Essas. Então, eu queria ver, assim, de longe, de verdade. É igual, na Amazônia a gente tem, né? Alguns bons representantes até de. Você tem aquelas caranguejeiras enormes na Amazônia, né? É bem legal você. As espécies de lá têm um certo fermento ali. Amazônia é Amazônia, né, gente? Amazônia é Amazônia. Mas tem sim, Susan. Que legal. Não, e é um bicho incrível mesmo, né? Eu vi, mas não na natureza, né? Nesse curso que eu comentei que eu fiz no Butantan, eles tinham lá uma escolopendra que eu acho que devia ter uns 30 centímetros, mais ou menos. Assim, pra eu nunca ter visto um bicho daquele tamanho, gigante, né? É. E aí acho que no caso que você comentou de alguns casos, o quilópodo aqui que ele se alimenta de pequenos roedores, acho que a escolopendra é um desses casos, né? De se alimentar de pequenos mamíferos e tal. Isso, é. Quando eu falo. Os casos que você tem registros para lagartixas, camundongos, pequenos roedores, e até alguns filhotes de pássaros, assim, pequenos. E aí, quando eu falo isso, é justamente para a escolopendra, porque ela tem esses representantes maiores, né? E são um pouquinho mais. Um comportamento um pouco mais agressivo do que as outras ordens. Então, é para a escolopendra mesmo. E eu não gosto muito. Se você for pesquisar na internet mesmo, né, sobre a lacraia mesmo, né, escolopendromorfa, você vai ver que cada site vai falar uma coisa, né? Elas podem chegar até 50 centímetros, 20 centímetros, cada site você vai ver uma coisa. Então, é até ruim, porque isso gera uma certa desinformação, né? Alguns sites até favorecem um pouco de lenda urbana, né? Sobre o grupo. Mas é o máximo que chega, assim. Geralmente, essa que é bem grande, ela chega a 25 centímetros, né? Mais ou menos ali. 30 pode chegar também, mas é mais difícil. E eles ficam nesse hábito alimentar que eu falei, né? De pequenos roedores e tudo mais. Legal, é um bicho fascinante mesmo, mas, que nem a Suza falou, eu queria só ver, né? Eu queria ver igual o Flávio, assim, ó, lá no curso, de boa. Aí já tava bom. Ali eu vi dentro de uma caixa, né? Tadinha. Você sabe que eu morei um tempo, uns 6 meses em Rondônia, né? E aqui, geralmente em São Paulo, que você encontra no ralo, assim, às vezes, né? Que entra em casa é barata, né? Você tem alguns insetos. Às vezes, em algumas casas você pode encontrar, né? Topar ali com escorpião e tudo mais. Lá
em Rondônia, o que entrava pelo ralo de casa era lacraia, né? Então não precisava nem sair para coletar, porque Nossa. o negócio Que já legal. entrava dentro de casa. Era assim, eu até tomei um susto nas primeiras vezes que eu cheguei em casa, meu gato tava brincando com uma lacraia, né? Então, aquele mini infarto. De descrever uma espécie técnica de coleta. Peguei no banho. Então eu até brinquei, né? Eu falei, eu não sei nem como registrar isso, porque no fim eu acabei coletando, né? Colocando lá no álcool 70 e tudo mais. Mas eu nem sabia como registrar isso, porque eu falei, o negócio entrou em casa, né? Não precisa nem sair, nem nada. Como é que fica Você nem foi atrás. aquelas autorizações, né? Pra você de coleta. O bicho entrou em casa. É até difícil. Mas lá Né? acontecia isso. Imagino. Bom, a gente acabou falando, né, de importância ecológica já, estava aqui no dos tópicos, mas você falou, né, da ciclagem de nutrientes, da questão da predação. Uhum. De maneira geral, a gente abordou o dos diplópodes, né, da importância ecológica e até uma questão de uso, né, aplicação dos resíduos, ciclagem de nutrientes que os diplópodes disponibilizam no solo. E acho que eu citei também o fato de que eles são, no geral, indicadores do ambiente, né, porque eles são, Sim, ambos, são grupos bem sensíveis para mudança do ambiente, né? Eu até vou falar isso depois, se a gente for comentar do meu trabalho. aham, Mas eles são, diplópodes e quilópodes são um grupo bem sensíveis à mudança de ambiente, porque eles dependem de um ambiente muito úmido, né? São sim. animais que vivem em ambientes terrestres muito úmidos, então qualquer alteração no ambiente em relação à umidade em si, né, vai causar um estresse nessas populações. Uhum. Então, além disso, eles podem funcionar assim como um bioindicador do ambiente ali, né, da saúde, da qualidade do ambiente, do solo. Sim, Então, essa é uma outra questão. legal. Bom, Gabi, mais uma questão que a gente tinha colocado aqui no roteiro e até que acabou sendo uma das perguntas que o pessoal fez para a gente, em relação a espécies de interesse médico, né? Essas questões do acidente com humanos e tal. Então, vou até puxar aqui as perguntas que o pessoal fez. O Uhum. @Newton_ perguntou: é peçonhento? E o Zé, que inclusive é administrador aqui, entrou há pouco tempo na página, também comentou sobre isso. Ele mandou a pergunta lá pra gente. Falou: muita gente fala da lacraia ser venenosa. É ou não é? Acho que não, certo? Digo as brasileiras, pelo menos, ele estava se mencionando ali. Então, como Uhum. é que é isso? É uma espécie ou outra? Qual é o perigo que realmente representa para a gente esses lances dos acidentes com seres humanos e com pets também, né? Que pode acontecer, né? Sim. Dentro, assim, obviamente, se a gente for pegar o grupo de miriápodas, como eu falei, os diplópodes, eles não representam nenhum risco, né, à saúde humana, porque o máximo que eles vão fazer é ser fofinhos e se enrolar, né, ali e soltar uma substância ali que não tem nenhum tipo de perigo à saúde humana. Então, os diplópodes a gente pode descartar desse risco, né? Aí, quando a gente entra nos quilópodas, igual eu falei, as lacraias, que são os escolopendromorfos no geral, tem muito mito em cima disso, né? Então, igual eu falei, quando você vai pro mato, o pessoal pergunta, né? Quando você vai pra campo, o pessoal pergunta: ah, mas isso daí não pode matar, né? Isso daí não tem perigo. E, assim, o que a gente tem de estudo mostra que o veneno, ele assim, é pouco tóxico para o homem, o veneno de lacraias, né? Eles têm, como eu falei, até uma diferenciação entre os grupos, as lacraias e quilópodas no geral, eles têm ali na mandíbula, né, na forcípula, o veneno, mas esse veneno, para nós, ele praticamente, assim, é pouquíssimo tóxico de maneira geral. A função desse veneno é paralisar as presas, né? Então, ajudar esses animais a se alimentar. Então, eles servem, no geral, para grupos menores, né? Que a gente está falando. Então, igual eu falei, eles predam larvas, insetos,
pequenos roedores, né? Para esses grupos, de fato, o veneno é um problema. Mas para nós, o que a gente tem de acidente com lacraias, no máximo ali você, dependendo da pessoa, se for uma pessoa alérgica, algumas pessoas têm algum tipo de reação com a toxina, mas o que acontece é ficar roxo, inchado, você ter aquela microlesão, né? Aquela lesão mais local. Dificilmente isso avança para um quadro sério. A gente não tem nenhum registro no Brasil, tá? De mortes de pessoas por lacraia. Isso não tem. Isso, se você, qualquer pessoa que eu vi, é um mito, tá? É uma fake news. Então não tem de fato. O que acontece, né, é que, obviamente, se a gente está falando de pets, quanto menor o tamanho do animal ali, né, do que a gente está falando, obviamente o risco aumenta um pouquinho, mas nada comparado, por exemplo, a um veneno de um escorpião, né, um veneno um pouco mais potente, uma cobra, por exemplo, é um veneno bem menos tóxico que a gente está falando aqui, justamente para servir ali o propósito de elas poderem se alimentar. E é engraçado isso, que é importante a gente falar dessa questão do veneno, porque muitas pessoas acabam matando diversos grupos por falta de conhecimento ou medo em relação a esse animal, né? Então, as lacraias, no geral, o máximo que vai acontecer é doer, ficar inchado, roxo, né? Obviamente, você deve procurar um médico, mas nada que represente um risco à saúde humana. Então, são coisas ali diferentes. E, inclusive, o estudo dos venenos, ele é uma coisa muito importante para nós, de diferentes grupos ali. A gente tem até estudos mostrando, identificando peptídeos desses animais, peptídeos que servem, por exemplo, como eles colocam lá como antimicrobianos, né? Mas é no sentido de atuação contra fungos, leveduras, bactérias, gram-positivas e negativas. Então, a gente tem até um uso médico em relação a isso, do estudo de peptídeos de lacraia, com essa função, né? Essa função muito bacana para nós, na medicina, que é essa atuação contra outros grupos de micro-organismos. Então, isso é muito legal e tem um uso muito importante se a gente for olhar com atenção. Muito interessante essa aplicação, hein? Tem até uma pesquisadora, acho que do Butantan, que você falou do Butantan, eu lembrei, que fez, acho que uma tese, né, de doutorado com isso, né? Ela identificou 2 novos peptídeos com essas ações ali antifúngica, né, contra leveduras, bactérias e tudo mais. Então, eu achei muito bacana porque são coisas que às vezes não chegam até as pessoas, né? São informações que não chegam até a pessoa. Então, o estudo desses animais, o estudo das toxinas, isso é muito importante quando a gente fala para a área médica, né? De uso de interesse médico aí. Sim, pois é. Não, e realmente esses estudos geralmente não chegam mesmo para a população em geral, assim, acho que é importante que chegue, né? Acho que é legal saber também dessa. Além de outras importâncias que você já mencionou, tal, ecológica, que dá para ajudar também na parte econômica, ainda tem essa questão do auxílio na saúde, né, nas pesquisas científicas. Então é Uhum. bem legal, né? Eu acho que é uma coisa que só quem talvez tenha viajado para a parte oriental, né, do nosso planeta ali, principalmente China, lá eles têm muito o hábito de consumir esses animais, né? O que pode parecer estranho para nós aqui do Ocidente. E a lacraia em si, na medicina tradicional oriental, eles são utilizados com fins muito específicos e é até estranho para nós, mas para eles é muito mais estudados e é utilizado há muito tempo. Então você, por exemplo, lá, se você andar nas feiras, você vai encontrar lacraias secas, né, como se fossem palitinhos assim, para consumo. E lá eles, por exemplo, eles tiram a cabeça, né, e fazem pó do corpo seco da espécie e usa para, por exemplo, tratamento de dores reumáticas, convulsões e uma série de outras coisas para consumo mesmo, né? As pessoas vão lá na feira, compram e utilizam isso, e isso é muito bem estabelecido para eles ali na cultura deles, né? Aqui para nós isso ainda está sendo estudado, mas na cultura deles já é bem estabelecido que tem uma função ali fungicida, né? Bactericida. Então é bem, é bem louco, né? De a gente pensar, tem um choque ali cultural, né? É verdade. Não, é bem interessante mesmo.
essa questão cultural também, né? Também tem o outro lado, né? Que você comentou que o pessoal vê e mata, já fica morrendo de medo, é um animal venenoso, tem todo esse folclore envolvendo aí. E é complicado porque realmente tem, como você comentou, não existe nada na literatura, nenhum caso comprovado aí Uhum. de um acidente mais grave, né, envolvendo seres humanos e tal. Mas, de repente, talvez tem uma questão psicológica também, né? A aparência do bicho ali causa uma fobia na galera e aí o pessoal começa a associar o bicho a tudo que tem de ruim, né? E só que na verdade não é para tanto, né? Não é para tanto desespero assim que, como você comentou, não tem, né, nada tão grave assim que justifique todo esse. Quando a gente publica alguma coisa sobre lacraia na página, por exemplo, a gente faz uma brincadeira, Dia das Mães, posta uma foto lá de uma lacraia cheia de filhotinho assim. O comentário mais comum ali é lança-chamas, taca-fogo, né? Fobia, a galera Eu entra em sei. pânico, né? Desespero, né? Mas não é para tanto, né? Você deixou bem claro aí, né? Que não é para tanto. Não, isso é igual acho que a gente fala também para outros grupos, né? É, tem grupos que, obviamente, você não vai colocar uma criança para brincar com uma lacraia, né? Sim. Não é isso que a gente está falando, não é um pet, mas, obviamente, não tem você. Se ela está num ambiente em que não representa um risco de um contato com dentro de casa, né, com uma criança, um animal de porte pequeno ali, você não tem por que sair matando esses animais, né? Assim como cobras, assim como algumas aranhas, né? Então, Uhum. essa falta de informação, ela acaba afetando muitos grupos por conta disso, né? As pessoas acabam matando sem a necessidade e sem muitas vezes representar nenhum risco. E eu diria até que a cultura pop ela influencia muito nisso, porque se Sim. a gente pegar os filmes, né, até dos filmes trashes até os filmes mais ou menos assim, quando você pega é, vilões ali, né, o, sei lá, a lacraia assassina, é sempre meio assim Uhum. que é vinculado à imagem. Então, até eu não sei se vocês viram, tem naquele filme do Amor e Monstros, eu acho. Não lembro, é um filme recente também, que se você for pegar os animais ali que eles colocam como meio que assassinos, né, perigosos e tudo mais, eles sempre têm características desses animais, né, lacraias, aranhas e tudo mais, isso fica meio que no imaginário das pessoas, né, então É, isso você vai crescendo tendo medo daquilo, porque você sempre viu aquilo como algo que remete a algo ruim, né. sempre tem essa relação, essa associação ao terror, né? Com esses bichos, É, né? isso eu diria que é problemático, assim, para nós que trabalha, né, com biologia, para nós que trabalham com alguns grupos assim, acaba afetando muito a conservação, né, de algumas espécies, e por isso que é importante a gente falar sobre. Sem dúvida. E assim, ainda acho que é importante a gente reforçar também, a gente mencionar que a gente compreende que algumas pessoas têm fobias mesmo, né, desses animais, fobias genuínas mesmo, né, desses e de Aham, diversos outros animais, né, tem muita gente com fobia de borboleta, por exemplo, né, sim. e, né, não estamos dizendo que é frescura nem nada do tipo, mas acho Não, que é importante ressaltar isso também, que o animal não causa, não traz tanto perigo para a gente, então não precisa sair matando a torta e direito e tal, até porque tem gente que não tem fobia e mata o bicho na sacanagem mesmo, né? E na ignorância, né? várias pessoas fazem isso, eu acho bizarro, porque pessoas que fazem isso até com animais que nunca representaram nenhum tipo de risco, né, nem na cultura pop, você pega a lagartixa, o pessoal É. mata, você Uhum. pega uma série de outros grupos que o pessoal mata também, e esses tempos atrás, em relação a essa fobia que você comentou, Flávio, aqui no condomínio onde eu moro, né, geralmente aparece, acho que é normal aparecer, né, em condomínios, casas, aparece escorpião, pode aparecer lacraia, pode aparecer animais tidos como peçonhentos, né? Uhum. E a primeira reação das pessoas é isso que você falou, taca fogo, detetiza, vamos Uhum. tentar exterminar o máximo possível. Quando, na verdade,
quando você tem acesso à informação, você vê que não necessariamente você precisa fazer isso. Então, aqui no condomínio, por exemplo, a sugestão que eu dei para a síndica foi utilizar aquelas telas aquelas telas bem finas nos bueiros, nos ralos e tudo mais. E só isso já resolveu o problema. Não apareceu mais nenhum tipo de animal peçonhento aqui no condomínio, sem utilizar veneno, né? Sem sair matando tudo que tem. Então, Pois é. tem soluções possíveis. Exatamente. É só usar um pouquinho do bom senso e da lógica, né? Sim. Gente, vocês viram esses tempos que saiu na internet umas reportagens de umas crianças com dedo roxo, perna roxa, que tinha passado piolho de cobra? Não vi não. Vocês Eu acho chegaram a que ver eu até isso? recebi, mas eu não lembro, não sei se é o mesmo. Ah, então, que tipo, parecia que tava. Não é necrosado. Era outra palavra que tava. Ah, Tava preta, sabe? A pele ficou preta, roxa no lugar que eles passaram assim. E a pessoa, acho que a menina colocou o pé numa bota e aí ficou tudo roxo o pé e foi ver, tinha um piolho de cobra dentro da bota. E foi um terror, assim, que os bichos queimavam, aquela coisa toda, né? E eu cheguei a ouvir gente falando, piolho de cobra é perigoso, piolho de cobra é perigoso. E eu sempre vi os piolhos de cobra normalmente, assim, sem trazer aham. nenhum perigo, né? E aí eu até lembro que eu fui olhar no site do Butantan e eles estavam falando lá que realmente eles têm alguns pigmentos que poderiam até deixar a pele de alguma cor e tudo mais, mas que aquilo não ia causar nenhum problema na cor, na pessoa, né? É só a questão do tingimento ali, o escurecimento da pele, que ia saindo com o tempo. Mas, nossa, o negócio foi Eu não sei como é que vocês não ouviram. Você não ouviu, Flávio? Eu não tô lembrado, não. Nossa, Não faz muito tempo. É sem fundamento, né, Gabi? com certeza, é sem fundamento. Por isso, se você procurar em qualquer literatura, você vai encontrar que diplópodes são inofensivos, assim, né? Tanto para ser humano quanto animal doméstico, não tem perigo nenhum. O que eu falei é justamente algumas espécies, elas soltam algumas substâncias que pode ser tida como toxina, mas não no nosso ponto de vista, sabe? É mais uma substância para afastar mesmo o predador, porque o animal ali se sente ameaçado. E eu não vi essa história, né? Pode ser que o contato ali com a substância tenha mudado a coloração, né, da pele, ou tenha tido alguma reação, tipo, da derme mesmo, né, da epiderme mesmo ali, em contato com a substância, mas nada que represente um risco de fato, né? Aquilo não vai causar nada sério para a criança, nem pro adulto. Então, é totalmente infundado. Mais uma palista, né? Mais uma pra lista. Mais uma pra lista. Daqui a pouco vão falar que os diplópodes também matam seres humanos, né? Do jeito que as coisas estão. Mas não, gente. São inofensivos. Eles... É quase um pet. Não dá ideia, Gabi. Melhor não, né? Pensou o pessoal com lacraia na coleira, assim, passeando na rua? Escolopenda na coleira? Ai, que dó. Isso daí é só biólogo mesmo pra ter lacraia como animal de estimação. Mas acho difícil. Loucura. Realmente. Bom, Gabi, a gente já falou sobre a importância ecológica, falou sobre essas questões aí culturais, né, envolvendo diversos aspectos aí também dentre medo até o consumo de outras partes do planeta, né? Mas a gente não falou sobre a sua pesquisa, né, sobre o trabalho que vocês publicaram. E eu queria saber um pouquinho agora, já li também o artigo que você me mandou, né? Uhum. Mas eu queria que você compartilhasse com a gente, com os nossos ouvintes, um pouco sobre a pesquisa e como é que foi esse trabalho que vocês realizaram. Foi muito bacana, assim, vou tentar sintetizar tudo, né, porque se deixar, eu falo bastante, assim, quando a gente gosta de alguma coisa, a gente tende a falar bastante sobre, né, mas esse trabalho que
que eu fiz, né, nesse período que eu comentei, de 2014 até 2018, né, o trabalho ele foi publicado em 2019, que foi a espécie nova, primeiro troglóbio a primeira lacrainha, né, troglóbia do Brasil. E o que é isso, né? Um palavrão quase. Como eu comentei no início, eu trabalhei um bom tempo com animais de cavernas, né? Então eu trabalhava no laboratório que trabalhava com isso, com ambientes subterrâneos. E nesse ambiente eu trabalhava especificamente com as lacraias. Né? Então, quais as adaptações possíveis desses animais em comparação com os que não vivem em caverna? Que tipo de adaptações eles podem desenvolver? Então, quando a gente está falando de ambientes de caverna, e animais que vivem ali, que a gente pode encontrar ali, a gente tem 3 classificações possíveis, basicamente, né? Então, você tem os troglóbios, que geralmente são os que têm adaptações específicas para aquele meio subterrâneo. Então, eles são incapazes de completar o ciclo de vida fora da caverna, né? Então, são animais que a gente vai encontrar especificamente dentro das cavernas. E a gente tem outros tipos, né? Os troglófilos, que podem viver tanto dentro quanto fora desses ambientes. E a gente tem os trogloxenos, que não é palavrão, mas são animais que a gente pode encontrar em cavernas, mas eles não dependem daquele ambiente para viver, né? Então, morcegos são trogloxenos, alguns roedores, serpentes, né? Cobras que a gente pode encontrar ali, que não depende exclusivamente daquele ambiente ali para sobreviver. E a lacrainha, né, que eu ajudei a descrever, ela é um animal troglóbio, né? Então, é restrito ao ambiente subterrâneo. E isso foi muito legal, porque, assim, foi um grande desafio. Uma coisa que eu acho que eu comentei no início é que alguns grupos são já cegos, né? Porque eles são animais ali que vivem no solo. Então, muitos grupos não precisam por exemplo, de um ocelo, né? De um olhinho ali para viver, porque eles são muito mais táteis, né? São muito mais sensoriais ali. E isso é muito complicado quando a gente vai comparar com animais de caverna, porque a ausência do olho é uma característica que geralmente a gente procura para falar, não, esse animal ele vive só em cavernas, né? Em teoria, a gente tende a procurar esse tipo de característica. E quando o animal de fora já tem essa característica, é mais difícil ainda você descobrir outras características possíveis para indicar para a gente que esse animal é específico dali, né, de cavernas. Então foi um desafio muito grande, mas essa espécie saiu, ela foi encontrada no Parque Nacional Cavernas do Peruaçu. Não sei se vocês conhecem. Eu não conheço, não. Não. Não, eu também não conheço. Foi encontrada nesse parque, né? Inclusive a foto do artigo é do Gambarini, que é um fotógrafo muito conhecido. O Fernando do Desabraçando também conhece ele. Ele é bem conhecido no meio, né? Ali, de biólogos Pô, e a tudo Gabi mais. humilhou, hein, Gabi? E, enfim, Você humilhou, hein? Com uma foto do Gambarini. Pois Que é, beleza. uma foto do Gambarini. Dá uma valorizada no trabalho. Eu usei essa foto em tudo quanto é lugar, né? Nos relatórios finais, no artigo, em congresso, porque é a foto que quando sai uma foto boa a gente tem que usar. Porque é muito difícil tirar uma foto desses animais. E o Gambarini conseguiu, né? Então foi muito legal. E essa espécie, então, né, como eu falei, ela vive especificamente para esses ambientes e foi a primeira espécie descrita para o Brasil. Né? A gente não tinha esse tipo de característica para o Brasil descrito, tinha para alguns, acho que outras 2 na época que eu descrevi, tinha outras 2 só no mundo, essa adaptação para ambientes subterrâneos. E foi muito legal, assim, eu tive muito carinho para descrever, né? Porque a gente acaba se afeiçoando ao bicho quando a gente está trabalhando com eles, né? Então, eu tive essa oportunidade de publicar esse artigo. E uma outra questão, né, que acabei trabalhando também é a questão da simetria. Porque a simetria, quando a gente está falando de taxonomia, né, filogenia e tudo mais, a gente tende a procurar os padrões. Acho que a Susan também está familiarizada com isso. A gente tende a procurar os padrões nas espécies para poder diferenciar, né, e seguir ali
uma classificação para aquele grupo, né. Então, geralmente, as pessoas não tendem a olhar para aquilo que não é o padrão. Geralmente, a gente procura, sempre esse padrãozinho para poder classificar. E a simetria era uma coisa que não era, bem estabelecida na literatura. Inclusive, nesse trabalho, a gente conseguiu identificar a simetria para características que são, bem definidas no grupo, né, então uma das diferenciações do grupo são as antenas, e a gente tinha simetria, nas coletas que a gente teve registro e tudo mais, tinha simetria até para características que são utilizadas para, você diferenciar o grupo, né, ali, encontrar uma espécie e tudo mais, então, essa questão de você notar essas coisas fora do padrão é muito importante porque, pode influenciar até a própria identificação do grupo, né, então uma identificação errada da pessoa achar: "Ah, então esse grupo aqui não está apresentando essa característica, então não é essa espécie". Na verdade ainda é, só que ele está com um desvio padrão ali, vamos falar, né. E então é muito importante a gente registrar essas assimetrias e até, essas questões elas podem indicar para a gente também um estresse ambiental, porque como eu disse, as espécies elas são muito sensíveis, né, elas dependem ali de um ambiente muito, equilibrado ali para existir, de uma umidade, específica e tudo mais. Então quando você tem um estresse ambiental, isso pode influenciar no desenvolvimento, ontogenético do animal e tudo mais, e também por isso é uma questão importante da gente registrar, né, ter registros disso, e foi uma das coisas também que a gente conseguiu trabalhar com o grupo de quilópodas, né, que foi o que eu mais tive contato, assim. Então foi bem legal. Pô, que bacana, show de bola mesmo. Essas questões de taxonomia são muito loucas, né? De identificação, né? Um detalhezinho, assim. Claro que isso para vários grupos, né? Mas imagino que para Sim. alguns grupos de animais deve ser um tanto quanto complicado, assim, ainda mais se os animais vivem num nicho específico, assim, né? A diferença deve ser bem pequena mesmo para você diferenciar um morfotipo do outro, saber aonde que é uma espécie, onde que é só um padrãozinho um pouco diferente, mas ainda dentro Uhum. da mesma espécie, né? Tudo isso deve ser bastante difícil mesmo, né? De lidar, né? Esse grupo a gente conseguiu identificar um aumento muito grande do número de cerdas, né, desses animais, porque justamente eles dependem dessa questão mais tátil, né, principalmente aqueles que são totalmente cegos e adaptados ao ambiente subterrâneo. E a gente, viu que também os animais ficavam muito mais alongados, né, então pernas alongadas, antenas alongadas, tudo para facilitar essa parte mais sensorial, né, que o animal depende para viver naquele ambiente muito específico que são as cavernas. Então é bem legal, assim, quando você abre o artigo, você vê lá, né, os desenhos, as fotos, dá para ver bastante que eles têm uma série de adaptações ali, né, e isso para mim é o mais bacana de você estudar o ambiente subterrâneo, porque ele tem umas adaptações, né, uns processos evolutivos que são únicos daqueles ambientes, então é muito massa, assim. Putz, mano, demais. E como deve ser fascinante você ter o contato ali, ver o exemplo palpável ali do, da adaptação do bicho ao ambiente, dessa adaptação evolutiva, né? Acho que isso deve ser emocionante, assim, né? Quando você chega a essas conclusões e tal, e vê o exemplo ali na sua frente, né? Deve ser bem legal mesmo. Nossa, assim, biólogo acho que pira, né, fica tão pra nós é muito você fica fissurado naquilo, e também é uma coisa que é importante a gente falar que não é um processo fácil, porque, essa descrição de espécie, por exemplo, ela demorou 2 anos aí. Um pouco mais até, né, porque teve identificação, você teve uma série de outros processos até você, de fato, começar a trabalhar em um artigo científico para descrever a espécie e tudo mais, então a gente sabe que é um processo muito demorado e nem um pouco fácil. Depende aí de recurso e uma série de outros fatores. Assim. Aliás, falando nisso, Gabi, quero aproveitar esse gancho aí para falar justamente sobre isso, né? Você comentou sobre algumas dificuldades e tal, e a gente tinha essa curiosidade de saber quais são as principais dificuldades para estudar
o grupo, né, dos quilópodas, da espécie que vocês estavam pesquisando. E claro que também tem a questão que você mencionou agora, que infelizmente é um padrão, independente do tipo de pesquisa que seja realizado aqui no Brasil, né? A Uhum. questão do financiamento, né? Mas queria pedir para você falar um pouquinho sobre isso, essas dificuldades, quais são as maiores dificuldades, as principais dificuldades, pelo menos, para estudar o grupo. Eu acho que além dessa questão, né, do financiamento, como você falou, porque a ciência de base geralmente tem uma certa dificuldade também de conseguir recursos, né? Porque não é algo imediato, né, a ciência de base. Mas a gente sempre precisa da ciência de base para poder avançar em outras áreas, né? Então, no caso, você descrever uma espécie nova possibilita que futuramente outras pessoas estudem o interesse médico daquilo, estudem o interesse para produção de alimentos, né, e uma série de outras utilizações. Então, a ciência de base geralmente é difícil de trabalhar porque você depende aí de recursos e equipamentos e tudo mais, né? Então, esse financiamento é um ponto importante. Mas, assim, a dificuldade específica do grupo é realmente a coleta, que eu vejo, porque como eu falei, né, é difícil até você pegar o jeito de coletar esses animais sem ter nenhuma coletar da maneira que não cause, né, nenhum dano ali na estrutura para você poder identificar essas espécies depois é uma dificuldade muito grande, principalmente para quilópoda, porque eles são muito rápidos. Então, quem já viu um quilópoda numa uma lacraia, por exemplo, viva, assim, você vê que o bicho é muito rápido, então é muito difícil. E também o próprio processo depois de você trabalhar com animais invertebrados de maneira geral é bem difícil porque você depende também de equipamentos específicos para poder identificar eles depois, né? Você depende de lupa, de microscópio, de uma série de equipamentos ali para você conseguir dissecar, fazer todo o processo ali de você identificar uma espécie. Então, isso é uma dificuldade bem grande. Aí a literatura, né, como eu citei, a falta de literatura sobre os grupos também é uma questão que dificulta bastante ali. Tem sempre esse intermédio de, igual a gente falou, da vantagem, né, de você trabalhar com grupos que são pouco estudados, que você acaba tendo uma expertise ali em cima disso, mas também é muito difícil, porque você está gerando, trabalhando em cima de algo que ainda não é muito palpável, que não é muito estabelecido. Então, eu diria que no geral, essas são as dificuldades, principalmente quando a gente tenta estudar, por exemplo, o comportamento dessas espécies, porque, aliás, meu salve para quem trabalha com comportamento, né, de qualquer espécie, porque, gente, é um trampo muito difícil, além da taxonomia, né, porque você precisa estar ali o tempo todo monitorando o animal, fazendo as anotações, fazendo os experimentos, então é, depende de um tempo ali muito árduo ali para você conseguir ter bons resultados também, né? E Dizem que quem trabalha com comportamento animal precisa de muita paciência, né? nossa, demais, demais. Tanto que a parte comportamental do grupo foi uma questão que eu não consegui finalizar, né? Não deu tempo de finalizar por conta disso, porque você tem que ter muito tempo, assim, depende de uma série de fatores ali para o experimento dar certo, né? E até você manter esse animal ali, né? Tem sempre que estar alimentando, tem sempre que estar fazendo escala para poder ficar de olho. Então, essa parte comportamental é muito difícil. Por isso que eu dou o meu, meu salve aí para quem trabalha com isso. Muito bom, legal. Acho que essa parte da literatura, né, da literatura mais escassa, deve ser um ponto que pega bastante mesmo, né? E eu, quando saí da graduação, né, comentei que sempre gostei desses animais, sempre achei animais interessantes, fascinantes. E eu fui atrás, né, de alguma pós-graduação, tal, voltada para esse grupo e foi muito difícil de achar. Na época não encontrei nada, para falar a verdade. Aí acho que achei numa cidade que eu não lembro nem qual que era, mas era bem longe de onde eu morava, então ficava muito inviável para mim. Uhum. Acabei deixando de canto, assim, e tal. Então, às vezes é uma coisa que
essa pouca oferta, né, e pouca Sim. literatura também, às vezes pode ter esse problema, né, de desanimar, né, um potencial pesquisador da área, né. Esses grupos, né, geralmente a gente comentou que tem poucos especialistas na área, né, trabalhando com eles especificamente. Aqui no Brasil, você falou dessa dificuldade de achar o curso, né, aqui no Brasil a gente tem mais na Federal do Mato Grosso, que tem um pesquisador que trabalha com a os quilópodas, mas mais com as lacraias, né. Uhum. E é muito difícil, porque realmente, se você quer se especializar nisso, você tem que caçar, caçar, caçar até achar algum grupo de pesquisa que você consiga trabalhar, que você consiga, desenvolver ali um estudo, seja de taxonomia, né, seja de comportamento, seja, sei lá, ecologia do grupo, mas realmente é muito escasso isso. E uma coisa também que eu acho que fica de reflexão pra gente é que no meio da zoologia eu vejo que é difícil entrar também, viu. No meio da zoologia a gente tem uma série de restrições, assim, em relação ao próprio produzir o conhecimento no sentido de que, as pessoas não gostam muito de compartilhar. Eu não sei se vocês sentem isso. Ah, entendi. Não tinha pensado nisso mesmo. Eu assim, comparando as áreas que eu trabalho atualmente, né, eu vejo que na zoo, às vezes, o pessoal gosta tanto do bicho que às vezes não quer compartilhar muito as coisas, sabe. E eu acho que isso Sim, acaba atrasando um pouco até a produção de conhecimento em relação ao grupo, né, porque quanto mais pessoas trabalhando com isso, mais rápido a gente avança. Porque quando eu terminei pelo menos a minha pesquisa, né, ficou muitas espécies ainda para fazer essa descrição, e espécies que a gente tinha certeza que, de fato são espécies novas. Você tem ali um leque gigantesco para trabalhar, mas eu acho que, a gente precisa avançar um pouco mais nessa questão das parcerias, né, de facilitar, a troca de conhecimentos para esse avanço, né. nossa, sem dúvidas. E pena que existe isso, né? É uma coisa extremamente contraproducente, né? É, não faz nem sentido, né? Não. Você trabalhando no meio acadêmico, segurar a informação. Acho que quanto mais compartilhar, mais benéfico para todo mundo, né? Até mesmo nessa questão da ciência de base, né? Que você comentou. Aham. Então, eu acho que, principalmente no cenário que a gente tá de mudanças climáticas, que a gente tá numa corrida contra o tempo para descrever as espécies antes que elas acabem, né, antes que elas se extingam, Pois é. eu acho que essas parcerias, elas têm que cada vez mais ser algo natural para que a gente consiga avançar de forma muito mais rápida, porque senão, de fato, assim como já acontece, né, as espécies vão acabar entrando em extinção antes mesmo da gente descobrir que elas existem. E isso assim, uma pena, né, que a gente tenha ainda que estar discutindo essa questão de, acesso, né, ao conhecimento e tudo mais. É, realmente. Mas na questão dos, predadores, né, é uma questão que geralmente vai igual, por exemplo, o escorpião, né, quem que vai predar um escorpião, na natureza? Você tem ali algumas aves, né. Uhum, Gambá. Ah, sim, gambá, então, costumam ser os mesmos predadores para os demais animais peçonhentos, uhum. né. Ah, E essa questão no ambiente doméstico é justamente isso, quem acaba predando, assim, são os pets, né, mas é uma predação meio que aleatória, né, não é uma coisa assim: "Ah, os pets, são de fato predadores, né, eles não dependem daquilo, né, para se Sim. alimentar", então é uma predação meio aleatória. Igual eu falei do meu gato brincando com a lacraia, né, Aham. em Rondônia. Então eles têm inclusive para pets é uma questão até mais fácil, porque a mandíbula da lacraia, ela fica na parte são animais achatados, né, quando a gente olha. Então, quando a mandíbula dela fica embaixo, né, não fica na lateral ou
mais em cima, ela fica embaixo. Então, pro pet é muito fácil, igual o meu gato prendeu a lacraia com a pata, né? Então, ela não tem como se virar pra morder nem nada, né? Picar. E aí entra um pouco nessa questão do método de ataque. Geralmente as lacraias, elas meio que se enrolam na presa, né? Com as 1000 pares de pernas que eles têm. E eles até enganam um pouco com aquela questão do segmento traseiro, né? Porque ele parece uma cabeça, né? Então, eles acabam se enrolando, né? Enganam também com esse segmento traseiro para poder aplicar, né, o veneno, injetar o veneno na presa em si, né? Então, geralmente eles têm que se enrolar e virar, porque justamente isso, a forcípula, que é onde fica a glândula de veneno, ela fica embaixo, então ela não consegue igual qualquer outro animal, né, que acaba fazendo essa picada mais frontal. Ela tem que dar aquela viradinha para conseguir injetar esse veneno para paralisar e tudo mais as presas. Então é uma tática um pouquinho diferente, né? Uhum. Não, é bem interessante, né? Essa questão das pernas e tal. Aquele par de perna traseiro, ele confunde bastante mesmo, né? Confunde. Muita gente acha que é a cabeça, né? Pois é. Tem que esperar ela andar. Se não andar, fica na sua. Vê pra que direção tá andando, aí você descobre. É bem isso. E algumas pessoas até acham que nesse segmento traseiro tem algum tipo de veneno, né? Igual, por exemplo, os escorpiões, né? Que tem no segmento a glândula. Mas na lacraia, não. O segmento traseiro realmente é só onde fica o órgão reprodutor, né? Então você tem até dimorfismo sexual em algumas espécies. Mas é justamente para enganar mesmo. Então ele não tem nenhum tipo de veneno nessa parte traseira. É realmente na cabeça que fica e é tipo nessa parte inferior, né? Então para você ver falando em termos mais simples, né? Se você quiser ver a parte tipo de como ela se alimenta, você tem que virar a lacraia e aí você vai conseguir ver a forcípula e tudo mais. De barriga para cima, né? Sim, aí fica bem fácil, né, de identificar, né? Sim, é só cuidado, né, pra não levar nenhuma. O Pois pessoal é. fala assim, apesar de não ter nenhum risco, né, médico nem nada do tipo, falam que é dolorido. É dolorido uma picada ali da lacraia. Imagina se Deve ser mesmo. Eu não quis testar. Essa parte eu acho que não foi necessário testar, mas eu acredito nos relatos. Exatamente. Tá bom, tá de bom tamanho já. Bom, Gabi, acho que finalizou então a conversa. Não sei se tem alguma coisa que você gostaria de falar que a gente não falou. Eu acho que, no geral, era realmente isso, né? Eu espero que tenha dado para pegar um pouquinho, desmistificar um pouco do grupo, né? Desse medo que as pessoas têm do grupo. E apresentar esses comparativos, né? O que é um diplópodo, o que é um quilópodo, e que o grupo também vai além desses dois, né? Tem outras duas classes aí no meio. E assim, é realmente difícil falar de um grupo tão grande quanto os miriápodas, né? Porque, como a gente falou, é um subfilo, né? Tem muita coisa para cada uma, né, desses grupos. Então, eu espero que tenha dado para pegar um gostinho aí e as pessoas não terem tanto receio assim do grupo. Imagina, foi ótimo, foi uma conversa legal demais. Mas ainda tem mais um pouquinho de bate-papo aqui. Bom, galera, é isso. Estamos chegando então na reta final dessa conversa sensacional que a gente teve aqui com a Gabi, a podcaster, mais uma podcaster aqui no podcast Biologismo. E já queria pedir para ela dar o pontapé inicial aqui no nosso quadro de indicações culturais, compartilhar com a gente, com os nossos ouvintes, suas indicações, Gabi. Para mim, assim, foi um pouco difícil
tentei até selecionar algumas coisas relacionadas ao grupo, mas sinceramente eu não recomendo muito as coisas que tem com o grupo, porque é um pouco sensacionalista, né? Então, exceto alguns documentários que abordam artrópodes, do resto não recomendo, porque é justamente isso, né? É meio sensacionalista mesmo em relação ao grupo, então vai fazer um pouco de serviço. Mas, de maneira geral, na cultura pop, assim, só fazendo um comentário, que na cultura pop as lacraias, elas aparecem, né? Como eu falei, um pouco naquele filme de Amor e Monstros e no jogo do The Witcher, não sei se alguém joga The Witcher, tem no Netflix, mas também aparece, né? Uma lacraia gigante que lembra até um pouco as lacraias do período pré-cambriano, né? No período ali lá pra trás. E é bem legal, porque assim, dá pra gente ter um gostinho de como que eram os animais antes, né? De tudo. Mas de indicação cultural, eu vou dar indicações, obviamente, pra galera ouvir o podcast Sério Sapiens. Porque, obviamente, né, tem que fazer um merchan aí do grupo, então fica de indicação. A gente também discute bastante coisa relacionada à biologia e as interfaces ali socioambientais que a gente tem enfrentado no Brasil. E eu dou uma outra indicação que não é exatamente um filme, né, ou um material de áudio, né, de podcast, que é a plataforma iNaturalist. Eu não sei se vocês conhecem. Para quem tem, assim, gosta de observar a fauna, gosta, né, até quem não é biólogo e tudo mais, eu deixo de indicação essa plataforma, porque ela é bem legal, tem bastante pessoas ali que entram, fazem seu cadastro e conseguem compartilhar informações sobre a fauna, observação, local, né, geolocalização, e é bem legal porque você ajuda pesquisas com isso, né, então você adquire também um pouco de informação sobre o grupo e consegue compartilhar ali com pesquisadores do mundo todo as suas observações. Então tem vários projetos rolando aí e entra até um pouco na minha área de atuação atual, né, que é a ciência cidadã. Muito bom. Eu já ouvi falar, mas ainda não fui atrás, não, mas agora com a sua indicação eu vou. Achei bem interessante, muito boa indicação. E sem dúvida você tinha que indicar o Sério Sapiens, porque é muito legal o trabalho que vocês fazem. Eu gosto bastante do profissionalismo com o qual vocês lidam com o podcast. Vocês estão de parabéns. E, inclusive, a minha indicação é justamente um episódio recente que vocês lançaram, que eu ouvi esses dias, faz uns 3 ou 4 dias que eu ouvi, que eu gostei muito. Achei que foi um dos episódios mais legais assim, que eu ouvi, que é sobre a seleção sexual. Foi com a Érica, né? Esqueci o sobrenome dela agora. Érica Marquez. Isso. Foi bem legal mesmo. Aquele episódio que até volta alguns trechos para ouvir, assim. Foi bem bacana mesmo. Que legal. Uma conversa legal demais. E além desse episódio do Sério Sapiens, eu também quero indicar um podcast que chama-se Sinapse, com o Pedro Loss e um outro rapaz que eu não sei o nome, esqueci agora. Mas ali eles falam sobre ciência, falam sobre física, né? Principalmente, que eles são físicos, né? Os dois. E falam sobre astronomia também, universo. Então eles têm umas divagações bem malucas ali, de vez em quando. Não entendo muito do que eles falam ali, porque não sou da área, mas é bem bacana. Para quem gosta dessa conversa de ciência, de física, de astronomia, acho que é bastante válido. É uma conversa bem descontraída assim também. Acho que vale a pena. Que legal. Também. E você, Susan? Poxa, a Gabi falando de lacraia em filmes e tudo mais, eu lembrei que aparece uma lacraia no Hobbit. Vocês lembram disso? No Hobbit? Que ele perde o anel, o Bilbo perde o anel lá no primeiro filme. E aí o anel cai lá embaixo, parece uma lacraia do nada, aí o anel entra na perninha assim da lacraia.
Gente, eu lembrei Nossa, disso. eu não do lembrava nada. disso. É Mas verdade. enfim. É verdade, tem mesmo. Boa, eu não lembrava. Ai, Mas nossa. legal. E é aquela questão que a Gabi comentou, né, da cultura pop, e já coloca o bicho ali como associado ao Sim. terror, né? Porque sempre É tem, né? igual no The Witcher, né? A mesma coisa. Lacraia, aquele gigante, monstro e tudo mais, né? Que É, fazer o quê? É o que temos na cultura pop ainda. pois é. Tô esperando um filme da Disney, né? Com uma lacraia bonitinha. Falando, Quem olha, sabe? Vamos aguardar. igual tem a vida de insetos, né? É Ai, verdade. ai. É, lá tem diplópodas, né, na vida de inseto. É verdade, tem diplópodos. Agora que eu falei da vida de insetos, eu lembrei. Tem diplópodos mesmo. Tá aí, gente. Bom, mas a minha indicação hoje, a gente vai continuar no Sério Sapiens. Eu queria indicar lá. Aê. 2 episódios. Aí eu vou dar uma de dieta aqui agora. Queria indicar 2 episódios do podcast Sério Sapiens. O episódio 13, que é um que eu mais gostei até agora, que foi o sobre sustentabilidade e alimentação. Que palavra difícil de falar. Eu acho que é muito, muito importante todos os levantamentos, questionamentos que vocês fizeram durante o episódio, principalmente nos dias atuais, né? Que a gente tem enfrentado aí hoje. Uhum. E o episódio 10, claro, né? É. Que o Flávio participou junto com o Fernando Lima e a Gabi e tudo mais. No episódio sobre o papel da podosfera na divulgação científica. Que direto eu escuto ele de novo, que eu acho bem bacana, assim. O pessoal fala desde o começo, a questão de como começou, né, a Sim. divulgação científica. Eu acho que é bem interessante, assim, dá uma motivada também para quem tá escutando. Então é isso, eu queria indicar hoje esses 2 episódios do Sério Sapiens. Muito obrigada pela indicação e que bom que vocês gostaram. Porque esse da podosfera também é muito legal, que foi nosso primeiro contato, né? Eu com o Flávio também e com o Fernando, né, do Desabraçando. Foi um papo muito bacana com o Renan também, né? O Renan tava, verdade. É, O Renan tava. O Renan tava. não, Bacana. foi legal demais. Como eu comentei no começo, foi pra mim um privilégio ter participado. Foi bem bacana. Várias aulas ali que a gente Do teve. Fernando, né? O Fernando era o mais velho ali de experiência em podcast, né? Então a gente tava todo mundo aprendendo um com o outro ali, né? Verdade. Foi bem isso mesmo. Mas ficou muito massa. Legal. Bom, galera, então é isso, né? Chegamos ao fim dessa conversa. Antes da gente encerrar, eu quero, claro, deixar aqui o nosso muitíssimo obrigado a Gabi. Foi um enorme prazer para a gente bater esse papo com você sobre esses bichos que eu acho extremamente fascinantes. Parabéns pelo seu trabalho aí com esses bichos e com o Sério Sapiens também. E, claro, as portas da Biologismo estão sempre abertas para vocês. Obrigadão. Obrigada a vocês, gente, pelo convite. Para mim é um prazer estar aqui conversando, né, e discutindo sobre um grupo tão importante e tão pouco estudado. Então, eu me sinto honrada aí pelo convite e também fico à disposição de vocês. Quando vocês quiserem falar de ciência cidadã, outros temas, estamos aí também. E as portas do Sério Sapiens também estão sempre abertas. Eu também queria deixar meu agradecimento para a Gabi. Obrigada pela participação de hoje, Gabi. Tamo junto. Um prazer enorme ter você aqui conosco. E vida longa, né? Esse projeto tão importante que vocês estão desenvolvendo e que vem aí para somar para muita gente. Muito obrigada. O próximo churrasco vai ser um crossover do Biologismo Opa. com o Sério Sapiens. Fica aí. Cadê o churrasco, hein? Então. Beleza, então, galera. Bom, a gente vai ficando por aqui. Deixo aqui o nosso muitíssimo obrigado a você que sobreviveu até aqui. Novos episódios do podcast Biologismo a cada 2 quartas-feiras nas principais plataformas de streaming. Deixe seu feedback pra gente. Se você tá curtindo, deixe uma avaliação aí no Spotify, na sua plataforma preferida. E manda um e-mail pra gente aí pra dizer o que você tá achando, biologismo@gmail.com.
Manda um salve nas redes sociais, pode mandar sugestões, críticas, elogios, sempre bem-vindo. A gente sempre quer saber a opinião dos nossos seguidores e dos nossos ouvintes. Então é isso, galera. Muito obrigado a todos. Um grande abraço, até o próximo episódio. Tchau, tchau. Tchau, tchau, até. Tchau, tchau, gente. Até. Bom dia, boa tarde, boa noite, igual a gente fala. Esse episódio foi apresentado por Flávio Diniz com comentários de Susan Cunha e a participação de Gabriele Nunes. O roteiro, a edição e a arte foram elaborados por Flávio Diniz.